Olá, pessoas pensantes, bem-vindas a mais um episódio do nosso Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Hoje a gente vai falar de um tema importante, de um tema que tem a ver com as nossas vidas e acho que de muita gente que está nos assistindo. Vamos falar de relacionamentos, mas daqui a pouco vocês explicam melhor. Quero só pedir bênção aqui para todo mundo que puder, né, nos ajudar. Como é que você falou da última vez no programa? Bênção 360, né? Bênção 360. Para todos os lados. Adorei. Se a gente falou no programa piloto, então pedir bênção aqui a tudo que for de bom, Hermes, Buda, Jesus, Maomé, São Francisco de Assis, não sei porque eu lembrei dele hoje, Santo Antônio, por que eu vou falar de Santo Antônio? Vamos falar de relacionamento, enfim, Pelé, Sócrates, o filósofo grego, né, que dá nome ao nosso programa. Muito bem, a gente vai conversar hoje, vamos falar sobre um tema que é do cotidiano, do dia a dia, que é a nossa proposta, falar de conversas sobre a vida. A gente busca aqui com este programa, com esse nosso papo, sermos mais úteis, né, para o mundo, podermos trazer um pouco da nossa experiência e um pouco da nossa vivência e um pouco das nossas dúvidas também para as pessoas que nos assistem. Vamos provocar bastante uns aos outros hoje? Sem dúvida. Teminha bom, hein, pra gente se provocar. Muito bem, bom, quem somos nós? Somos três figurinhas, hein? Somos três figuras boas. Temos aqui conosco o nosso samurai pacífico, o senhor Pailu Soares. Tudo jóia, Pailu? Tudo jóia, o senhor tá no céu. O senhor tá no céu. E a patroa, tá bem? Tá ótimo. É bom falar delas, né? Já que a gente vai falar de relacionamento, né? Temos também o nosso biólogo, construtor de ideias e de projetos arquitetônicos, né? Nosso querido Júlio César, nome de imperador, né? Julião, tudo em ordem? Olha, tudo é muito, né, cara? Mas assim, na média tá tudo bom, sim. Tudo é muita coisa, né? Tudo é muita coisa, vou falar que é tudo. Muito bem. Patroa, tá bem também? Tranquilo. Então tá bom, maravilha. E eu também, Danilo Afonso, que hoje tô aqui com o meu aparelho invisível e se eu falar meio esquisito, vocês me perdoem, né? Tô me acostumando ainda com ele. Coisas da vida, né? Muito bem, pessoal. Vamos conversar, vamos discordar, vamos lembrar da nossa regrinha básica? Não temos compromisso com o erro. Né? Vamos falar de um tema que é universal, do qual existem bilhões de especialistas, né? Acho que todo mundo que já teve algum relacionamento pode se achar um especialista e talvez seja naquele relacionamento, mas se nós aqui falarmos alguma bobagem e alguém nos corrigir, a gente vem no próximo programa, fala qual é o certo e vida que segue, pedimos desculpa, sem comprometimento com o erro. Muito bem, turma, vamos comer um pouquinho do cérebro de Sócrates e deixar o nosso mais nutritivo, mais saudável? Bora. O que nós vamos falar hoje, então? Qual que é o tema de hoje? Hoje vamos conversar sobre casamento, relacionamento, relacionamentos amorosos, né? Ou seja, relações de duas pessoas que se juntam para dividir a vida juntos, né? E sei lá, dividir um pouquinho a experiência nossa aí de que a gente tem vivido, que a gente tem visto que funciona, que não funciona. Aliás, isso é bom, né? A gente não se coloca como especialista, né? Como você falou, acho que diminui até uma carga aqui pra gente, porque a nossa ideia não é dar dica, não é dar ser acadêmico, né? E falar, olha, a melhor forma é essa ou aquela. Mas eu acho que a gente viveu um pouquinho, aprendeu um pouquinho nessa vida e a gente está tentando dividir um pouquinho de tudo isso que a gente aprendeu e eu espero que a gente cresça com isso, né? Que a gente evolua com essas experiências. Mas é isso, o tema hoje é casamento, cara. Casamento. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Por acaso nós três estamos com a mesma pessoa há muitos anos. E não é necessariamente só este modelo que configura um relacionamento. Às vezes o relacionamento pode ser curto, né? Você pode ter 2, 3 casamentos. Aliás, eu queria combinar o seguinte, vamos falar como um todo de relacionamento sem precisar que seja um casamento formal, né? Não precisa ser aquela coisa que o cara foi ali necessariamente no cartório, ou numa igreja, ou num templo. Vamos falar de relacionamento no sentido de duas pessoas, né? Ou mais, mas vamos ficar em duas, que é a nossa experiência, se juntarem para compor uma família, né? Como Perfeito. Você falou, Júlio. Exato. Quanto tempo você tá com a mesma pessoa, Pailu? Boa pergunta, hein? Não posso errar esse número. Eu vou fazer 24 anos agora de casados. 24 anos com a Fê? Então, assim, não precisamos nos colocar como especialistas no tema de maneira universal, mas acho que a gente tem bastante acúmulo, né, de experiência. Você tá com a Raquel há quantos anos, Júlio? Tô há 16 anos. 16 anos. 24 mais 16 já dá 40. Tinha uma vez que eu encontrei com o Pailu e a Fernanda, eles perguntaram isso há quanto tempo? Eu falei 17. Aí depois a Raquel me deu uma cutucada. Não, Júlio, 16. 16. Eu errei. Bom, o meu tá mais 16, fácil, né? O meu foi a semana passada, né? Fizemos 20 anos juntos e tal. Então temos 60 anos acumulados aqui de experiência, fácil. Muito bem. Não, e eu acho que esse tema ele é relevante até porque nesse contexto aí que a Fernanda ela comentou, né, a esposa do Pailu, que outro dia uma
colega da filha dela chegou para ela e falou: nossa, seus pais são estranhos, cara. Eles estão casados há tanto tempo. É então, sério? Assim, rolou isso? Né? Então, assim, é interessante porque hoje o padrão, né? Parece que o mais comum não é ter um relacionamento tão duradouro e tão... vou dizer assim, talvez até tão saudável, né? Quanto o Pailu tem desfrutado, e eu acho que a gente tem vivido também. Então assim, eu acho que ele é muito atual, é muito coerente a gente falar sobre isso, porque parece que tem alguma coisa diferente acontecendo no mundo, né? Deixa eu evocar Vinícius de Moraes, que diz que o amor, né, ou a relação tem que ser eterna enquanto dure, né, enquanto esteja ali acontecendo. Então, não importa se são 20, 16, 24, né, ou se é um ano, mas um ano intenso, né, um ano forte. O que vocês aprenderam nesse período de relacionamento? Não vou falar aqui os segredos, porque talvez seja muito pesado, mas quais são os itens, assim, os aprendizados, as atitudes que parecem fundamentais a vocês para que um relacionamento seja bom, seja bacana, seja saudável entre duas pessoas? Acho que esse é o ponto crucial de uma relação, né? Porque para o negócio dar certo, na história... né, pelo menos é o que eu tenho escutado bastante de amigos, colegas, enfim, pessoas que estão na minha relação do dia a dia. Todo mundo tem uma certa expectativa de ser feliz, né? O tempo inteiro. E deposita essa expectativa no parceiro, na parceira, né? E aí eu acho que começam as divergências. Por quê? Se a sua expectativa não é correspondente ao que a outra parte precisa saber, primeiro que vai haver uma divergência, né? 2, será que é esse o caminho, né? De você colocar expectativa no outro ou na outra? Então, um aprendizado para mim, nos meus 24 anos de relação, e tudo tem altos e baixos, tudo tem prós e contras, não existe só ganha-ganha. Não existe também perde-perde, porque se uma relação perde-perde, não faz sentido. Qualquer extremo ter tá perigoso, né? E aí não estamos importando se é casado, como você bem disse, no cartório, casado na igreja, ou só amaziado, como dizem, Nossa, né? Amaziado, você foi longe, hein? Mas o ponto para mim... Amaziado tá junto. Tá junto por união, né? Mas se você não sabe o que é amaziado, dá um Google, por favor. Né? Mas aqui para mim, assim, o maior aprendizado que eu tiro para mim, né, como vivência nesses 24 anos, reforçando, é que quando você se doa para a outra parte, né, sem esperar nada em troca, é aí que começa a mágica, sabe? Você está lá para fazer a outra parte feliz. E subiu a barra, hein? E a outra parte, se pensar igual, ela está lá para te fazer feliz. Aí não existe expectativas, e sim existe doação. Quando tem doação de um lado e do outro, tudo flui. Cara, eu lembro de uma aula na formação em psicanálise, interessante você falar isso, quando a gente estudava, né, casamento e relacionamento e como isso compõe as formações de personalidades, tinha uma métrica lá, uma hora na aula, que dizia o seguinte: imagina uma relação onde o indivíduo A tem a seguinte postura: eu vou fazer o indivíduo B, né, que está comigo numa relação, a pessoa mais feliz do mundo. Eu vou ficar aqui, vou falar de homem e mulher, não para categorizar, tá? Não para dizer que só pode ser assim, é só porque é a minha experiência. E é um padrão. Né? E era o padrão, né? Predominante. Agora nós estamos abrindo novas... estamos naturalizando outras formas, mas não estou aqui dizendo que só seja esse, tá? É só para que eu possa falar com naturalidade do que eu vivo. Mas se o homem vira, né, para si mesmo e diz: eu vou fazer essa mulher que eu escolhi estar comigo a pessoa mais feliz desse mundo, este é o meu objetivo. E do outro lado, a mulher, ou o cônjuge, né, seja quem for, tem a mesma prerrogativa. Parece utópico, pode ser fantasioso, mas imagina essa situação. Eu vou fazer a minha companheira a pessoa mais feliz desse mundo. Ah, mas ela vai pensar a mesma coisa? Não sei. Eu não posso decidir por ela. Eu só posso decidir por mim. Mas se ela do outro lado estiver com a mesma postura, eu vou fazer do meu marido, ou do meu cônjuge, né, ou da pessoa que estiver comigo, a pessoa mais feliz desse mundo. Nós estamos falando de uma situação onde forma uma relação espetacular. Ah, mas e quando ele não fizer a parte dele? Bom, isso é um problema dele. Eu decido que vou fazer a pessoa que está comigo a pessoa mais feliz do mundo. Eu já queria deixar essa primeira provocação até para quem está nos ouvindo, assistindo.
Você que está num relacionamento, não importa se é uma semana, um mês, um ano, e importa talvez muito se já for há muitos anos. Você está nessa postura? Você acorda e se pergunta, o que eu vou fazer para que a pessoa que está comigo se sinta a pessoa mais feliz do mundo? Sabe o que eu ouço muito nas terapias, nos processos de psicoterapia que eu acompanho? Mas ele não tem essa preocupação comigo, ela não tem essa preocupação comigo. Tá, mas você não decide pelo outro. E você? Você abriu uma porta, você subiu uma barra enorme aqui, hein, Pai Lu? A preocupação com o outro. Eu acho que ninguém entra no relacionamento pensando exatamente assim. Na prática é isso, cara. A gente casa porque a gente está super empolgado, a gente entra no relacionamento porque a outra pessoa ela é bonita, porque te atrai. Então, assim, eu acho que na prática, não necessariamente a gente começa um relacionamento assim, mas eu acho que essa percepção, ele é um passo de maturidade essencial para se manter o relacionamento. A gente vai conseguir manter um relacionamento a longo prazo com a maturidade de perceber exatamente isso. Então, assim, eu acho que é cobrar demais para a pessoa, para aquele moleque, entre aspas, de 20 e poucos anos que está entrando no relacionamento agora e está falando, não, eu vou entrar nesse relacionamento para fazer a outra pessoa feliz. Talvez no primeiro momento não se tenha essa percepção, né? Talvez não se tenha isso. Mas, cara, para isso aí durar, ele vai precisar passar por esse... sei lá, vai ter que amadurecer nesse sentido, né? De perceber isso. Tudo começa com uma questão química, né? Certo? Começa pelo campo visual, as pessoas se atraem, né? Os 5 sentidos começam a entrar em ação. E aí tem aquela história da paixão, vamos dizer assim, né? E é o que empolga e as pessoas se emocionam e por emoção tomam uma decisão de se juntar, de se casar, enfim, né? Uma relação a 2. Mas essa paixão é igual uma grande chama, né? E a chama, uma hora, diminui. E quando ela diminui? Simplesmente você busca outra chama? Né? Acho que aí tá... E pode ser, né? Tem gente que fica pulando de relacionamento em relacionamento. Mas aí eu acho que o ponto na questão da relação, né? É quando você começa a compreender que a paixão, ela tem, talvez, data para acabar. E o que fica é amor, né? E para ser amor e durar... Eu acho que você precisa se doar. Então aí entra uma coisa na outra, de fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Só que sem expectativa, tá? Porque quando você fala assim, vou ajudar, mas eu tô esperando, eu tenho uma expectativa de que ela vai me ajudar de volta. Aí já não é mais genuíno. Aí eu acho que já não faz mais sentido. Quando você simplesmente faz e não espera, quando vem, vira um presente. Puxa, eu acho que para tudo na vida, cara. Quando a gente consegue, né, ter essa postura na vida, eu vou fazer pelo outro, eu vou dar a passagem pro outro no trânsito. Por quê? Porque eu quero dar a passagem, porque eu entendo que é bom. Mas e se depois lá na frente eu precisar e ele não der a passagem para mim? Isso não é problema meu. Eu não tenho acesso à decisão do outro. Para tudo, né? Imagine então para um relacionamento onde você tende a acordar todos os dias, ou 99% dos dias da sua vida, ao lado de uma pessoa, se você quiser, né, ter um relacionamento longo, ou enquanto estiver com aquela pessoa. Poxa, se você não escolher dar passagem para o outro, que bosta de relacionamento, né? Que tende a ser uma competição. Que eu acho que é muito do que eu vejo em alguns casais quando estão em crise. Eles estão competindo. Eles não estão construindo juntos, eles competem um com o outro. Eu tenho vários casos no consultório onde o problema daquela relação não é nem que eles não tenham tesão, às vezes o sexo é bom, né? Pessoas que relatam, não, mas eu adoro transar com ele, com ela, é uma boa pessoa, etc e tal. Onde está o problema? Eles estão competindo. Eles não estão construindo juntos. Eu quero pegar uma fala aqui, cara. Tem uma fala de um psicoterapeuta alemão chamado Erich Fromm, já falecido, que eu acho que é uma definição espetacular disso que você acabou de falar, Pailu, que o Júlio evocou um pouquinho, que acho que tira um pouco dessa coisa meio Disney, né? Não quero aqui criticar a Disney como empresa, mas essa ideia de que o amor, os relacionamentos são aquela coisa de desenho, né? De filme. Eu cruzo uma esquina e encontro o amor da minha vida, toco uma música belíssima, super arranjada, né? Por violinos e tal... E pronto, viveram felizes para sempre. Aí o filme acaba, né? E a gente não sabe como é que foi a convivência, né, dos dois. O filme acaba. A frase que eu quero ler aqui, ao pé da letra, é mais ou menos assim. Mais ou menos assim, não, é assim. Amar alguém não é apenas um sentimento forte. É uma decisão, é um juízo, é uma promessa. Olha isso, né? Eu decido. Se o amor fosse apenas um sentimento, você acabou de falar isso, né, Pailu? Se o amor fosse apenas um sentimento, não haveria base para a promessa de amar um ao outro para sempre. Isso por quê? Porque um sentimento vem e pode ir.
De manhã minha esposa veio, me trouxe um café na cama, que delícia, ou né, acordou sorridente e nossa, como eu a amo e que delícia. Mas depois, na hora do almoço, ela estava brava com alguma coisa, me falou uma coisa que eu não gostei, pronto, agora eu já não amo mais. Pelo amor de Deus, não vai ter relação que se sustente. E ele termina dizendo: como posso julgar se ele, o amor, vai ficar para sempre se o meu ato não envolver juízo e decisão? Acabou a paixão, acabou. Né? A paixão naquele sentido daquela coisa inicial. Mas e aí, qual é a decisão depois? Eu vou ficar esperando a paixão voltar? Ela pode não voltar e certamente não voltará como foi nos primeiros, né, momentos. Mas qual é a decisão? Ah, a decisão é eu só vou ficar com alguém quando eu estiver super empolgado? Eu acho que vai ser difícil ficar com alguém durante muito tempo. Posso acrescentar mais uma coisa aqui que, pra mim, é minha vivência, né? Que eu gostaria de externar pra vocês. Com o passar do tempo, como já foi mencionado aqui, a paixão acaba, né? E aí a chama diminui. Assim como o sexo, no começo, é maravilhoso, é empolgante, é quantitativo, né? E ao longo do período, né? Eu tenho 24 anos de casamento, você tem que se reinventar, né? E com a idade você também não tem a mesma disposição, e, enfim... É biológico. A química toda para poder estar na mesma frequência quantitativa, né? E em algum momento isso vai acabar também. Concordo? Uhum. O ponto aqui é, se você não tem mais paixão, se você não consegue mais praticar o sexo, tem um terceiro ingrediente aqui que pra mim tá sendo a experiência que eu quero externar, que é fundamental para poder, talvez exagerando um pouco, perpetuar. Perceba no seu parceiro, na sua parceira, se vocês têm afinidade na conversa. Sensacional, né? Se vocês gostam de conversar um com o outro, se as trocas que vocês têm são edificantes. Porque quando você, jovem, não tem interesse na conversa, como é que vai ser quando na velhice? Certo? Se você já não curte muito conversar um com o outro, cada um tá no seu canto, no seu cômodo, ou os dois estão um do lado do outro, mas cada um no seu celular. Você vai mostrar uma música, a pessoa, eu não gosto dessa música, não gosto desse livro, não gosto de nada. Então, como é que vai ser isso na velhice? Porque o que sobra é a boca depois, né? As memórias. São as memórias, né? E então, se você não gostar de conversar, eu acho que vai ser um sinal bem ruim para a questão do tempo. Da perpetuação. Né? Por acaso vocês me mandaram alguma coisa falando exatamente sobre isso? Eu acho que era uma frase. Eu vou chutar aqui, né? Só a gente fala com uma pessoa famosa e tudo bem, é a frase da pessoa, né? Clarice Lispector, coitada. Se não me engano, a frase, eu acho que era do Rubem Alves. Eu acho que era alguma coisa assim que ele falou numa entrevista. Mas ele falando sobre essa seleção, né, do seu parceiro, né? Essa escolha. E ele coloca justamente essa questão da conversa. Fala, olha, na hora que você escolher alguém, tenta se imaginar, olha, dali a 20 anos, você vai estar curtindo conversar com ela ainda? Você ainda vai aproveitar, você vai desfrutar alguma conversa? Olhando pela conversa que vocês têm hoje, você se imagina, você consegue se ver daqui a 20 anos tendo uma conversa e gostando dessa conversa? Porque isso é a coisa mais importante para sustentar esse relacionamento do que a beleza física, o sexo e todas as outras coisas que tem essa atração inicial. Perfeito. Né? E essa conversa, o desfrutar a conversa, eu acho que é a coisa mais importante para você se manter ali naquele relacionamento. E assim, eu acredito, assim, eu não entendo exatamente porquê, mas o fato é que eu acho que nós humanos somos feitos ou tem alguma coisa que nos impele para ter esse relacionamento duradouro. Né? Eu acho que tem alguma coisa que faz com que a gente seja assim, porque, cara, eu não sei, mas a gente é assim, a gente busca alguém para desfrutar a vida, para viver. Posso dar uma sugestão do porquê? É uma frase que está em vários, né, conteúdos de vários pensadores e pensadoras, mas eu vou lembrar aqui da Angela Lunin, que é uma socióloga, que diz que nós acabamos de completar o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento por meio do conhecimento do outro. Uhum. E como é preciso ter um tempo ao lado de alguém para que esse alguém nos conheça, talvez é só quando a gente convive muito tempo com alguém e esse alguém vai nos conhecendo e vai nos devolvendo essa informação que a gente também vai terminando de se conhecer. Né? Então, por isso, talvez essa vontade que tem dentro de muitos de nós, né, de permanecer numa relação por muito tempo. Então, assim, eu não vou colocar no sentido de, a pessoa ela só vai se realizar se tiver o relacionamento. Cara, não, acho que tem um monte de gente que não casou, não vai casar e tudo bem, tá ótimo, né? Mas é fato que a maior parte das pessoas, elas buscam isso e eu acho que existe alguma coisa
psicológica, biológica nisso, né? Um equívoco que eu acho que existe hoje, muita relação que está iniciando, é você colocar, depois que você tomou essa decisão de dividir a vida com a pessoa, você ter essa opção da separação, né, do divórcio, da separação, como uma opção. Né? Então, logo no começo você coloca, não, se não der certo a gente se separa. Cara, eu acho que isso é um problema muito grande, cara, porque assim, quando você está namorando, tudo bem, eu acho que é um acordo que está muito claro ali, em que, tudo bem, a gente está se conhecendo, a gente está... Estou testando aqui, estou vendo se isso aqui vai dar certo. Então, cara, graças a Deus a gente tem um namoro aí para poder se conhecer um pouquinho melhor e tomar alguma decisão melhor. Mas a partir do momento que você falou, não, legal, vou dividir minha vida com você e colocar essa opção, ter essa opção logo de cara, né, de não, qualquer coisa a gente se separa... Eu acredito que é um problema para se construir esse tipo de relacionamento pra que a gente está falando. Né? Para essa decisão. Fragiliza a decisão, né? Aí eu fiz um paralelo com o seguinte, imagina com um filho. Né? Você decide ter um filho, não foi sem querer. Você decidiu ter um filho com alguém. Você fala, não, vamos ter um filho e tal. Mas se não der certo, a gente devolve ele. Cara, não tem... Deixa com a avó. Não sei, a gente faz alguma outra coisa com a criança. Cara, não é assim. Porque no momento que você tem um filho, tem uma criança, você sabe que ela depende de você, né? É que existe uma diferença, né, comparado com um relacionamento em que de maturidade e responsabilidade, né? Toda a responsabilidade é sua e você... Não, mas vale como metáfora, acho que vale a proporção. Mas como metáfora, eu acho que ela serve muito bem. Por isso, assim, você é um relacionamento que ele é unilateral, é um amor unilateral. Eu amo a criança antes dela me amar, ela nem me conhece ainda, mas você já ama ela. Ele é incondicional, né? Porque você não está amando e criando e cuidando da criança dependendo da forma como ela te trata. Na verdade, assim, quanto mais desafiador, mais você se esforça para aquilo ali dar certo. Ele é sacrificial, né? Muitas vezes também. Então, eventualmente, você tem que se sacrificar. Às vezes você foi generoso, hein? Você tem que se sacrificar por aquilo, para aquilo ali dar certo. Então, lembra que a gente falou assim do relacionamento? Não, você se relaciona pela outra pessoa, né? Buscando outra pessoa. Com o filho é exatamente assim. Né? E todo o objetivo da criação, né? Resumindo o objetivo da criação de uma criança, é a maturidade dela. Né? Todo mundo quer que o filho ele cresça em inteligência, em saúde. A gente quer que ele amadureça. Né? Então, é muito altruísta, cara. Pais e mães saudáveis querem que os filhos cresçam. Que há vários neuróticos que querem ficar segurando os filhos para resolver os seus problemas pessoais. É um tema para outro episódio. É outro capítulo. Uma paternidade saudável comparado com um relacionamento amoroso saudável. Então, assim, imagina se a gente traz isso para um relacionamento amoroso ali. Se eu me relaciono com a pessoa incondicionalmente, ou seja, não é baseado no que a outra pessoa está fazendo comigo, então é aquilo que você falou. Ah, não, mas ele não me trata assim. Tudo bem, cara, mas é você. É uma decisão sua. Né? É um amor que ele começa comigo, não com a outra pessoa. Né? E é sacrificial às vezes. Eventualmente vai ser sacrificial também. Você vai fazer alguma coisa não porque está fácil, não porque você tá se fazendo feliz naquele momento. Só que é aquilo que você trouxe no começo, cara, imagina duas pessoas se relacionando dessa forma. Cara, é um relacionamento perfeito. Né? Tem tudo para ser muito bom. Então, assim, se a gente busca, né? Se eu estou buscando a minha felicidade, a minha satisfação, a minha saúde, se eu estou buscando tudo para mim, cara, aí começa a ser uma coisa mais abusiva, né? Porque eu estou me relacionando com uma pessoa da forma como eu quero que me relacionar. Eu estou usando o outro. Estou usando ou a o outra, outro, né? Exatamente. Exatamente como uma paternidade abusiva vai ser a mesma coisa, né? Eu estou criando meu filho, mas ele não está atendendo minhas expectativas, ele não está me obedecendo, ele não está... Se eu estou pensando sempre em mim, cara, não vai ser uma paternidade saudável, assim como um relacionamento ele não vai ser saudável se for focado no próprio eu. Mas você falou do sexo, Paulo, agora há pouco, e não são também poucos os casais que me relatam, e vou falar também por mim, que essa fantasia, né, que no começo a gente transa todo dia, pode ser para alguns, né, há inúmeras, né, modalidades de relacionamento, inclusive no sexo, mas é natural que para alguns casais melhora o sexo com a passagem do tempo, porque vai criando mais intimidade, você vai também entendendo melhor o que o outro gosta. Agora, para isso, precisa ter isso que o Júlio está falando, né? A vontade, muitas vezes, até de perguntar para o outro o que é que te faz feliz, né? O que é mais prazeroso para você. Então, muitos casais, quando tem essa cumplicidade e essa busca por fazer o outro feliz, evoluem também no sexo. Ele pode ou até aumentar a frequência, porque ele fica mais gostoso, ou ele pode ter a mesma frequência, mas ele fica mais fácil,
Ou ele pode até ser menos frequente, como você falou, e é muitas vezes o que acontece, mas ele é mais profundo. Jacques Lacan, que foi um psiquiatra e psicanalista francês, o Lacan não lembro se era psiquiatra, mas certamente era psicanalista. Ele tinha uma provocação muito importante. Ele dizia que fazer sexo é sempre fazer sexo consigo mesmo, mesmo quando você está fazendo com uma outra pessoa. Então, estou até descontando aqui a questão da masturbação. 2 pessoas vão transar. Elas estão transando uma com a outra? Não. Cada um está transando consigo mesmo, usando o outro. Nossa, parece pesado, né? Mas vamos para a prática. A gente sabe o que o outro está sentindo? Nós aqui que temos casamentos heterossexuais, né? Então somos casados com outras mulheres. A gente sabe o que a nossa esposa está sentindo? Não. Ela pode até dizer, eu tô adorando. Ela está dizendo, mas eu só tô ouvindo o que ela está falando, né? A grande questão é que a gente sempre usa o outro. Mas não é um usar aqui no sentido ruim. É usar no sentido de que eu não sei o que o outro está sentindo. Agora, se eu estiver comprometido com a felicidade do outro, da outra, eu vou prestar atenção no que o outro está me dando de sinal, eu vou perguntar. E olha como até o sexo pode ficar muito melhor com a passagem do tempo se eu me interesso por quanto aquilo faz o outro feliz. Perfeito. Tem mais uma outra coisa que ajuda na relação a 2, né? Saber o papel de cada um. Boa. Porque, às vezes, numa relação a 2, vamos dizer assim, estereotipando, né? O macho alfa, ele é o provedor. Tem que ser o provedor, né? E a função da mulher é suportar o provedor para que ele se sinta no porto seguro. Porque ele precisa da mulher segura, ele precisa da mulher que dá força para ele poder desbravar, para ele poder levar o alimento para casa, por exemplo. E, de novo, não estou fazendo nenhuma alusão ao machismo ou coisa parecida. Mas isso dos tempos primórdios, né? Desde a época que o homem tinha que sair da caverna, ir para o mato, porque tinha mais buscar força sua física, caça, né? Talvez. Né? E ficar rodando, às vezes, horas, dias, para poder trazer a comida, o alimento para dentro da caverna, né? Então, o homem é o provedor. E a mulher, ela tem que garantir esse suporte, porque ele fica muito fraco quando não sente na mulher esse porto seguro, né? E às vezes tem papéis invertidos, né? E de novo, eu não estou fazendo julgamento aqui, mas é uma questão de entender os papéis. Se a mulher é o provedor e o cara não faz o papel de suportar a mulher, às vezes a mulher tem uma carreira muito mais desenvolvida do que a dele. Ele quer ver o dele só. Entra na competição. Entra na competição, exatamente. Esse é o ponto. Entra numa disputa que, de novo, não vai ter um final feliz. Né? Por quê? Porque é eu. Comigo só. Gente, se vocês soubessem, bom, vocês sabem, mas eu acabo tendo muito esse acompanhamento por causa do consultório, a quantidade de casamentos que acabam, porque os dois têm uma carreira bem sucedida, excelente, tá tudo certo, só que em vez deles pensarem, tá, qual é o todo que nós amealhamos juntos, né, como marido e mulher, mulher e mulher, marido e marido, enfim, mas como 2 indivíduos, e aí juntos a gente decide o que fazer. E não é assim, o que eu consegui, esse é o meu dinheiro, eu então ganho mais, então eu posso fazer mais coisas com o meu dinheiro. Não, mas esse dinheiro não é da família? Não, o meu dinheiro é meu, o dela é dela. Pode fazer desse jeito? Pode fazer do jeito que quiser, né? A vida tem o livre-arbítrio exatamente, né, para que a gente possa fazer escolhas. Agora, o que eu mais vejo em relações onde 2 pessoas escolhem cada uma seguir a sua carreira e, portanto, fazer o que bem entender com o seu dinheiro, e o dinheiro não é da família, esta relação tende a desidratar. Ela desidrata. Porque cai nessa competição que você falou. Exatamente isso. Sabe que eu trabalho com a minha esposa. Você também, né? Trabalha com... Por acaso ela é minha sócia. Você vai chegar lá, viu, Parlu? E aí logo no começo o pessoal fala, não, Júlio, mas você tem certeza, cara? Vai dar certo? Você vai trabalhar junto, né? Todos os estresses do trabalho ali vocês vão trazer para o relacionamento. Assim, eu acho que eu tinha alguma noção disso, mas depois eu percebi assim, que eu acho que o que fez dar certo, né? Acho que dá super certo a gente trabalhar junto, mas um dos motivos que eu acho que faz dar certo é o fato da gente não fazer exatamente a mesma coisa, né? Que é o seu caso também, Danilo. Assim, cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Né? Porque cai nisso que você falou. Não, eu tenho o meu papel dentro da empresa e a Raquel, minha esposa, ela confia em mim que eu vou fazer bem aquele papel. E assim como ela tem o papel dela dentro da empresa, e eu confio nela e
é super saudável na empresa. E dentro de casa a mesma coisa, né? Cada um tem papéis diferentes, né? Eventualmente tem uma pessoa que ela tem mais habilidade para cuidar do dinheiro, por exemplo, né? De repente o cara ele não sabe cuidar do dinheiro, pô, delega para a esposa isso, né? Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Então, e há assim, esposas que cuidam maravilhosamente bem do dinheiro quando o marido deixa, né? Quando ele não compete com ela, né? Então, assim, quando você elimina essa competição, eu acho que você tira realmente um problema muito grande do relacionamento. E quando você entende que é complementar um ao outro, aí que acho que Não, fica complementar, perfeito, né? pronto, matou a chamada. Complementar, né? Um encaixa no outro, né? Deixa eu evocar o Lacan aqui mais uma vez, tem uma coisa linda e engraçado que a primeira vez que eu ouvi essa fala do Lacan, essa provocação, eu entendi por uma linha mais otimista, que não era a que ele estava falando. Quando ele dizia, num dos textos e palestras, seminários, né, que era como ele dizia que ele fazia, que amar é dar ao outro o que não temos. Frase meio enigmática, né? Parece meio esquisito. Como assim? Amar é dar ao outro aquilo que não temos? Num primeiro momento, eu vi do ponto de vista otimista, que então se eu quero amar o outro, se eu decidir, né? Quando eu vi essa fala do Lacan, eu nem conhecia a fala do Fromm, né? Da questão da escolha. Mas se eu escolhi e decidi amar o outro, então eu tenho que dar para ele o que eu não tenho. Mas o que isso significa? Eu vou dar aquilo que às vezes nem é o natural para mim. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa paciente. Sou um cara extremamente agitado, gosto de fazer 10 mil coisas. Tá bom, mas e o que a minha esposa precisa? Amar é dar ao outro aquilo que não temos. Eu não tenho paciência, naturalmente. Mas muitas vezes ela precisa dessa paciência. Por amor e uma escolha de amar, eu vou buscar desenvolver essa característica ou melhorar essa característica pelo outro, pela outra. Mas o que Lacan quis dizer, né, se eu entendi direito depois estudando, porque é complexo, é que amar é dar ao outro o que não temos, porque a gente chega para esse outro, e você acho que falou isso, Pailu, né, essa coisa da expectativa sobre o outro, que ferra a relação, a gente chega no outro e diz... Toma aqui, ó. Esta é a minha carência, este é o meu vazio, isto é o que eu não dou conta em mim, resolva pra mim. Pô, o que eu vejo de gente no consultório fazer isso, o que eu cansei, quantas vezes eu cansei de fazer isso com a minha esposa, com a Aretusa, no começo de relacionamento. Toma, tá aqui. Isso é o que eu não sei lidar na minha vida, resolva pra mim. Não dá, o outro não é capaz de resolver as nossas carências. Ele ajuda, ela ajuda... Mas amar é dar ao outro o que não temos, por isso, às vezes, amar pode ser um ato impossível se o indivíduo primeiro não cuidar um pouco dele. Eu acho que devia ser obrigatório, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, devia ser obrigatório, quando duas pessoas decidem ficar juntas, que elas fossem fazer terapia ou algum tipo de exercício de autoconhecimento ou faz algum instrumento de análise de perfil para elas entenderem aonde elas podem se complementar, mas aonde elas muitas vezes vão se pegar, né, vão se espinhar ali, para elas poderem tomar uma decisão de amar o outro, mas sem dar para o outro a sua neurose, sem dar para o outro o seu buraco. Dar para o outro aquilo que realmente o outro precisa. E aí vem o ato da generosidade, como vocês falaram, né? Então, amar é escolher ser generoso. Quer dizer, não vou dizer que... Não vou tentar dar uma definição escrita na pedra, mas talvez amar seja escolher ser generoso com um companheiro ou uma companheira, né, que vai caminhar com a gente ao longo da vida. Eu lembrei de uma história. Assim, a gente... Cara, eu particularmente eu erro muito no relacionamento. Bem-vindo ao clube. Você quer carteirinha prateada ou dourada? Então, assim, a gente erra. Mas às vezes a gente dá bola dentro, às vezes a gente acerta, né? Bom. Eu queria contar uma história uma vez que, meio que recente, acho que 2 anos atrás, assim, que eu acho que eu acertei exatamente nesse sentido que você falou. A Raquel estava numa vibe de ler loucamente, assim, romances e tudo mais. E ela, até hoje, né, faz acho que uns 2, 3 anos, assim, que ela lê 1, 2 livros por semana, assim. Livro de 500 páginas, dica, né? para nós quando formos dar presente para Raquel, hein, Paulo? Você viu, né? Não, mas pesquisa antes, porque ela já leu muita coisa que já existe por aí. Então, assim, ela estava muito interessada nisso, né? E cara, eram alguns livros de romance, romântico e tal, que naturalmente eu não tenho interesse por aquilo. Mas, cara, eu olhei assim e falei, ela se interessa por isso. Aí um dia a gente tinha saído para jantar, né? Eu deleguei as crianças para alguma das avós. E daí eu perguntei para ela, conta do seu livro que você está lendo agora. Fala para mim sobre o que é e tal. Cara, e ela desandou a falar, né? Começou a contar toda a história, super empolgada. E na hora que ela começou a contar super empolgada, eu falei, cara, isso realmente é importante para ela. Né? Isso é importante, alguma coisa que é importante.
E beleza, a gente passou a noite inteira conversando sobre aquilo que ela se interessava. Daí a gente chegou em casa, aí tinha um seriado daquele livro, ela falou, vamos assistir? Vamos assistir, passando. Opa, as crianças estão na avó, né? Quase que a temporada inteira do seriado. Mas assim, eu acho que foi uma ação muito importante, porque, primeiro, não foi falso. Tá? Não foi no sentido tipo, não, tá bom, fala pra mim que você tá, que te interessa. Escutativa, né? Como a gente fala. Você escutou ativamente o que ela estava te falando. Assim, era um interesse genuíno por aquilo que ela se interessava. Eu não tinha naturalmente um interesse pelo que ela se interessou, mas eu tenho um interesse por ela. Né? Então, assim, o que ela se interessa, me interessa também. Né? E... Cara, e foi ótimo, assim. Aquela semana, acho que rolou sexo todo dia, cara. Foi um negócio... porque foi genuíno, né? Estavam os dois energizados, né? Não, mas é verdade. Eu acho que foi uma experiência interessante, assim, não, eu preciso me interessar mais por ela. Preciso me interessar mais por aquilo que ela se interessa, porque é isso. Talvez eu não tenha isso, mas eu preciso dar aquilo, mesmo que eu não tenha. Olha, esse é trecho de Instagram. Adorei o que você falou. Eu posso não me interessar pelo tema que interessa a outra pessoa, mas eu me interesso pela pessoa. Então, se é importante para ela, deveria também, em algum momento, né, entrar no meu hall, né, de atenção e de importância. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, meio provocativa. Vocês acham que os opostos se atraem? Quer falar primeiro ou tagarelo eu aqui? Os opostos, você diz, de pessoas com interesses diferentes? Personalidades diferentes? Dê luz à sua imaginação. Cara, eu acho que não necessariamente se atraem. Eu não quero dizer que não necessariamente não dá certo, mas em geral a gente tende a buscar pessoas que a gente tenha mais similaridade do que diferença. Ok. Olha, minha resposta é sim e não. Né? Eu acho que é mais e do que ou. Né? Como quase tudo na vida. Né? Um dia a gente faz um episódio aqui para falar que a vida é e não ou, né? Porque eu acho que sim, tem uma atração no sentido que você vê no outro a complementariedade quando ele é diferente. Então, por exemplo, a Areia ela é muito mais calma, muito mais centrada do que eu, muito mais até talvez organizada do que eu, e eu sou o cara de muitos projetos, de muitos contatos e tal. Então, isso atrai. Você fala, pô, que legal, acho que essa pessoa vai agregar um valor. Mas também acho que pode ter um grau de distanciamento. Puxa, não sei se nós vamos ter tantas afinidades assim. Portanto, eu acho que depende muito da maturidade. Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que sim, os opostos se atraem quando nós estamos falando de um indivíduo maduro ou madura emocionalmente, que consegue enxergar no diferente a complementariedade. Mas quando é um indivíduo imaturo, que enxerga no diferente um competidor, eu gosto de rock, essa pessoa gosta de funk, então que se dane, não vai dar certo porque eu quero competir com ela. Agora, eu não preciso gostar de funk, mas é o que você falou, eu gosto da pessoa. Então eu posso me interessar pelo que ela gosta. E aí eu acho que sim, os opostos podem se atrair. Eu acho que essa frase feita é um pouquinho perigosa, porque ela pasteuriza, ela simplifica uma coisa que é complexa, chamada relacionamento. Mas onde é que você quis chegar com essa pergunta? Não, é a pergunta que roda no mercado, vamos dizer assim, né? Que os opostos se atraem e tal, né? Depende, acho que a pergunta do Júlio, antes de começar a fala dele, foi, mas em que sentido, né? Então, talvez no sentido da qualidade técnica, de uma habilidade, os opostos se atraem, porque existe a história da complementaridade. Por outro lado, na questão mais espinha dorsal da relação, se você não tiver afinidades, ou seja, coisas de gosto parecido, o grau de dificuldade é muito maior. Então, por exemplo, a pessoa gosta de viajar, o outro odeia viajar. Aí como é que eles vão viajar como família, como casal? Né? O outro adora ir ao cinema. Não, mas eu odeio filme. Cara, mas eu tenho um casal, na verdade eu atendo até mais um, né, do que o outro. Eu conheci o cônjuge. Você tá descrevendo, cara. É isso. Um dos dois adora sair, adora jantar, e nada luxuoso. O outro gosta de ficar em casa vendo série. Um gosta de viajar, de passear, não sei o quê. Ele não gosta de viajar. Aí um gosta de ler, de não sei o quê. Ele não gosta de nada disso. O que aconteceu? Chegou uma hora que foi insuportável a relação. Então. Insuportável. E quer mais um detalhe? Um queria ter mais filhos e o outro não. Espera um pouquinho. Ter algumas diferenças, acho que faz parte da vida, né? Nós três aqui temos diferenças, não somos casados, mas temos diferenças. Mas quando você só tem diferenças, eu acho que aí os opostos não se atraem, eu acho que eles se repelem. Por isso que é importante você identificar isso antes mesmo de tomar uma decisão, né? Sim. Por isso tem que fazer terapia. A história do test drive, né? De namorar, Por isso que namorar é importante. de conhecer um pouco, né?
Para depois tomar uma decisão. As coisas têm tempo, e não né? por impulsão, Isso. né? Tudo que é por impulsão, depois você fala assim, puxa, me arrependi, né? Ah, mas nós somos contra que as pessoas hoje, pela liberdade, já vão direto morar juntos? Não, cada um faz o que quiser. Na verdade, eu estou dando o meu relato. Acho que as coisas têm o seu tempo. Né? Elas são relativas, né? Os tempos são relativos, mas talvez seja por isso, né? Que historicamente, né? Pelo menos depois que a gente saiu daquela coisa de casamento arranjado, na maioria das sociedades, que você tem o período do romance, da paixão, né, do namoro. Eventualmente tinha até o noivado, mas o noivado e o namoro podem ser ali fases similares para depois você decidir casar. Conheça a outra pessoa, né? Se interesse eu acho que pela pessoa. boa parte do sucesso tá nessa decisão mesmo. Porque não adianta. Se você tem duas pessoas que têm dois objetivos de vida diferentes, cara, assim, e se eles decidem dividir a vida juntos, e se são objetivos opostos, cara, alguém vai se frustrar nisso aí. Cara, não tem coincidência, né? O Pailu tava falando de manter a paixão, tá, pum, uma das lâmpadas apagou. Agora a gente tá falando aqui de complementariedade, que quando não tem afinidade, pum, a lâmpada apagou. Acho que eles estão falando, viu, gente? É isso, presta atenção que relacionamento não é fácil. Ah, mas e quando os dois se amam muito? Então, se amam muito, mas têm afinidades? A gente já tá chegando aqui no nosso finalmente, mas eu quero fazer duas provocações antes da gente ir pro deixa final. Eu só comentar vai lá. uma coisa que eu acho que eu não queria deixar de falar disso, né? A gente tá terminando o nosso tempo aqui já. Assim, a gente não se propõe a dar dicas, dar conselhos, mas eu vou dar um conselho. Não, dê conselho. Eu vou Conselho dar é bom, um sim. conselho. A pessoa faz o que ela quiser com o seu conselho, né? Porque quando você decide dividir a vida, você tá se expondo. Você está se expondo para outra pessoa, né? Você está se expondo toda a sua vulnerabilidade. Na hora que você decide dormir junto na mesma cama, cara, você está falando, não, eu estou dormindo, eu estou totalmente exposto aqui, vulnerável. Se eu peidar dormindo, você pode ouvir, né? E eu tenho uma pessoa do meu lado que está aqui, que está... Cara, eu estou dividindo o meu momento mais vulnerável, né, da minha vida e tal. Então, assim, é isso, é uma vulnerabilidade muito grande. E eu vejo que boa parte dos casamentos, eles terminam por conta de traição. Cara, e traição é um negócio muito sério. Muito sério. Daí, assim, o conselho que eu ia dar é o seguinte, cara, não traia. Não traia não traia Simples sua assim. esposa, seu marido e tudo mais. Porque, assim, ele é um negócio que ele pode não parecer tão sério no momento que a pessoa está cometendo aquilo, mas ele tem umas consequências muito graves, né? Você tá infringindo um acordo que você fez com uma pessoa, né? E eu falei, eu queria não deixar de falar isso porque eu acho que é alguma coisa que está presente, assim, né? Todo mundo está vulnerável a isso. E é isso, ele tem um peso muito grande, tem uma consequência muito, muito grave. E se me permite complementar, Júlio, já que não trai o outro, lembre-se sempre que a escolha de estar com a pessoa, parceiro, parceira, foi sua. De novo a escolha, né? Em nenhum momento alguém colocou uma arma sobre a sua cabeça e falou, né? Você vai ter que se juntar com essa pessoa. Você tem a obrigação de estar com essa pessoa. Então, se foi por uma escolha sua, e muito provavelmente é uma escolha do coração, né? Se decidir trair, porque não tem mais atração ou porque se empolgou com outra coisa, da mesma forma que entrou pela porta da frente, saia pela porta da frente. Encerra a relação. Encerra primeiro, né? Faz muito mais sentido e você seguramente vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir melhor. Não, até porque boa parte das vezes a pessoa fala, não, mas eu não quero encerrar essa relação. Você fala, cara, então... Mas quer trair? Decide, cara, né? Se faz decide, sentido, não né? fica em cima do muro, né? Ah, mas eu não tive forças para me segurar. Eu falei, cara, na boa, você tem forças, não é bem assim. Tem uma frase do... Se não me engano, é C.S. Lewis, que ele fala o seguinte... Lewis, C.S. Lewis. Da Alice no País das Maravilhas? Não, ele escreveu As Crônicas de Nárnia e mais outras coisas. Que ele fala, você não consegue impedir que um pássaro ele sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você consegue impedir que ele faça um ninho sobre ela. Boa. Então, assim, você não consegue se segurar, tá ok, você não pode impedir que venha alguma tentação, que você passe por alguma situação. Mas, assim, toda traição, você permitiu que alguma coisa acontecesse, né? Bom, eu quero ir além. Acho que se acontecer, existe ainda uma coisa que precisa ser feita, deve ser feita, mas como sempre vai ser uma escolha. Vai lá e pede perdão. Claro. Errei, né? Todos nós erramos. Errei, olha, mandei mal, realmente não consegui, deixei o pássaro fazer um ninho na minha cabeça. Mas quando eu vi que o ninho estava na minha cabeça e aquilo não era bom, tira o ninho e fala, me perdoa. E eu sinto isso, a pessoa fica lá, eu vou, não sei como é que eu vou pedir desculpa, pedindo.
É uma escolha também pedir desculpa. Claro. Né? Então, acho que é isso. Bom, 2 coisinhas pra gente encerrar. Eu queria dizer que se tem algo que eu também aprendi com relacionamento e estudando também e atendendo tantas pessoas, é que não existe relacionamento bom. E aí vai valer tanto no caso do relacionamento romântico, quanto relacionamento de trabalho, entre chefe, né, líder e liderado, sócios, amigos, quando esse relacionamento não tem limites. Os limites são absolutamente saudáveis para a relação. Nós falamos disso de certa forma aqui, então também eu preciso saber o que é que eu gosto, o que é que faz bem para mim, até para eu ver a afinidade, eu também preciso saber aonde está o meu limite. Olha, eu posso até ouvir funk com você, ou eu posso até ouvir rock com você, mas eu talvez não possa ir em todos os shows de rock que você quer. E é preciso ter esse limite claro, porque quando uma relação não tem limites, alguém vai ser o algoz de alguém. Então preste atenção se nas suas relações existem limites para algumas questões, para que o outro não invada, e às vezes invade sem nem perceber. Mas ao invadir, pronto, começou uma guerra. Uma vez eu pedi para ir comigo num show do Foo Fighters, eu adoro Foo Fighters, e eu falei, vamos nos dar um presente? Me dê um presente. Né? Vamos de pista premium. Primeira vez que eu vi um show de pista premium, do cacete e tal, pena que é muito caro, né? E ela foi comigo, e adorou, falou, puta, que show, que incrível, né? Do cacete, que energia e tal. Aí eles vão vir de novo esse ano. Eu falei pra ela, vamos de novo? E ela respondeu, não. Um só pra mim já tá bom. Adorei ver aquele show, mas eu não quero. Você iria num show do Foo Fighters a cada 2 meses, se pudesse. Eu não. Obrigado por ter me levado, foi sensacional. Vi que você ficou feliz. Mais do que isso, já começa a ultrapassar o meu limite. Joia, né? Maravilhoso. Mais fácil, né? E eu quero sim deixar um conselho, então. Meio que a gente já entrou naquela etapa, né? Que é a etapa que começa a encerrar o nosso programa, que é temperando o cérebro de Sócrates, né? Quando a gente vai dando dicas, então, você deu a dica aqui do... Como é que foi a sua dica? Seja enfático, Julião. Não traia seu marido, sua mulher. Seja fiel, Cara, né? seja fiel. Deixa eu construir aqui no positivo, né? O não traia é uma inação, né? O que é não trair na positividade é... Seja fiel, cumpra a sua palavra, né? Ah, mas a gente vive uma relação aberta. Não, aí são outros 500, se vocês combinaram, né? Aí é com vocês. Só veja se realmente os dois concordam, né? Mas dentro de uma relação onde foi combinado que a gente estaria um cuidando do outro, seja fiel, né? Sem dúvida. Eu vou temperar o cérebro de Sócrates com a minha sugestão de olhar para o casamento ou para a relação olhando para ou percebendo 4 As. Eu acho que toda relação precisa de 4 As, que nem uma cadeira precisa de 4 pés para ficar genuinamente firme. Com 3 ela para de pé? Para. Mas é frágil. Com 2 já não para, com 1 então roda, roda, roda e cai. Quais são os 4 As? Eu acho que precisa de amor. Sem dúvida alguma, aquele tesão, aquela coisa, né, da química, da paixão que vem inicialmente. Sentimento mesmo, né? Esse sentimento, essa coisa de, sabe assim, você gosta de estar do lado do outro, Química. Você sente saudade, esse amor, que eu acho que é uma coisa muito ampla. Mas só amor não basta. 2 pessoas para ficarem juntas e formarem, né, construir uma relação, precisam ter alinhamento. Um pouco do que você falou, né, Parlu? Precisa ter ali um alinhamento, precisa ter algum tipo de afinidade, né? Poderia os ser limites que você de falou. afinidade. Né? Os limites que pra você ver falou. se os limites não estão muito conflitantes. Então, precisa ter alinhamento. Um tá pensando em trocar de casa no próximo ano e o outro tá pensando, vamos guardar todo o dinheiro possível. Olha, né, vai dar problema. Né? Não, eu quero guardar todo o dinheiro. Não, mas eu quero trocar de casa. Não, mas eu não quero. Um ou outro conflito, beleza. Mas se em tudo o casal tem desalinhamento, pode ter muito amor, pode ter muito tesão, mas é difícil. Amor, alinhamento, 3º item, admiração. Cara, é muito difícil uma relação ficar de pé quando um não admira o outro. Sabe assim, puta, que mulher espetacular, por N aspectos. Não precisa ser só pela beleza, pela inteligência, por vários aspectos. Que homem fantástico que tá do meu lado, né? Admiração é fundamental. Perdeu a admiração, começa a ficar difícil. Agora tem um último item que eu acho que você, Julião, deu uma aula aqui pra gente. Se não uma aula, vai, pra não ser muito pesado, mas deu um exemplo muito bom e que às vezes a gente esquece. Amor é importante, alinhamento é fundamental, admiração é muito valioso, né? Um elemento valioso, mas é preciso que numa relação um dê ao outro atenção. Atenção, tempo. Sabe assim? Fala um pouco, deixa eu te escutar. Né? Deixa eu estar um pouco ao seu lado, prestar atenção no outro, na outra. Acho que você, quando contou a história da Raquel, né? Eu posso não gostar do que ela gosta, mas eu gosto dela. Então deixa eu dar um pouquinho de atenção. Vou complementar esse negócio que você Tempera trouxe. aí o cérebro de Sócrates, Pailu. Você trouxe admiração. Pra mim, admiração é uma palavra mágica, tá? Porque você não consegue obrigar nenhum ser humano a admirar você. Isso vem do coração. E na verdade, consistência e insistência de várias coisas.
que constroem uma admiração por alguém, tá? São coisas que você olha naquela pessoa e você passa a admirá-la porque você se enxerga para você naquilo, tá? Aí você trouxe o outro ponto, era O primeiro é amor, Não, o último. o último Atenção. é atenção. Atenção. O atenção... Tempo de qualidade, né? O que eu ia colocar aqui para vocês dois, que é a fala que eu trouxe no início, que é o de se doar. Porque você pode doar seu tempo para o outro, tá? Perfeito. Isso é precioso, né? Quando você doa seu tempo para o outro em prol de vê-lo feliz e com admiração, se ele está feliz, eu estou feliz. Se ela está feliz, eu estou feliz. E assim vai. Fecha todo o tema. Então, só para complementar aqui do temperando o cérebro. Casamento não é fácil. Relação a dois não é fácil. Se dizer que tudo são flores, não é verdade. Tem flores e tem momentos de muita turbulência. E tem momentos de muitas divergências. E tem momentos que você acha que você está no meio do furacão. Mas, se você tiver serenidade, né, e se manter centrado e buscar o ponto de equilíbrio, você sai dessa e sai muito mais forte. Então, eu diria para vocês, para encerrar a minha parte, que casamento, a relação a dois, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Concordo. Vale a pena sim. Cada um que acha o seu jeito, mas vale muito a pena. É mais fácil sair do buraco em duas pessoas, né? Se um estiver fora e puxar o outro, é muito mais fácil do que sozinho a gente tentando escalar, né? Muito bem. Turma, vamos lá, bem rapidinho. O que nós aprendemos com tudo isso aí que a gente falou? O que cada um de vocês leva para a vida como aprendizado desse bate-papo DPF, né? Como a gente fala que é daqui para frente. Algum ponto? Queria comentar se me permite contar uma experiência sua, né? Na verdade, que eu participei o Danilo recentemente ele fez 20 anos de casado. E daí ele fez uma celebração ali com os amigos Pequeno café próximos. da manhã, né? Que eu tive o privilégio de participar desse grupo de amigos e que dividi nesse momento dele, super especial. E a pessoa que estava conduzindo lá... O Henrique, né? O Henrique. Cara queridíssimo. No final ele falou assim, e eu os declaro maduros. Foi bonito, foi diferente, né? Eu achei fenomenal, não foi bonito. Henrique, um beijo. Foi Pronto. fodástico, cara. Porque assim, são 20 anos de casado e não é só a idade, não é só o tempo, mas toda a experiência, toda a história, os filhos, os amigos, tudo isso colabora e tem colaborado, e eu vejo, sou prova disso na vida do Danilo, que eles são pessoas mais maduras hoje, como pessoas, como indivíduos e como casal. E cara, se a gente puder desejar alguma coisa para o nosso casamento, o que a gente mais pode desejar é justamente isso, a maturidade. Né? Ele não declarou assim, eu declaro vocês felizes a partir de agora. Não, lógico que eles são felizes, eles são maduros, pessoas felizes. Mas também não seremos o tempo inteiro, né? As pessoas felizes, as pessoas maduras, elas são mais felizes mesmo. Mas assim, o que se busca e o que se buscou e o que eu acho que vocês têm alcançado, né, e têm alcançado muito bem, é maturidade. Então, isso me marcou, cara, pro resto da vida, assim. Eu acho que se eu desejo almejar alguma coisa na vida, é ter maturidade, individualmente e no relacionamento também. Boa. Então eu vou trocar aqui, vou deixar o pai para finalizar o aprendizado dele. Da minha parte foi quando você falou que você percebeu a Raquel se interessando muito por livros de romance e tal, que não eram, né, parte da sua paixão, mas a tua frase me marcou quando você disse assim, eu posso não me interessar pelos romances que ela tá lendo, mas eu me interesso por ela. E ao me interessar por ela, eu posso me esforçar por dar um pouco de atenção para aquilo que é importante para ela, né? Eu vou tomar mais cuidado, assim, de prestar atenção no que é importante para a Arê, porque a Arê é importante para mim, né? Porque a minha esposa é importante para mim. Mesmo que eu não goste tanto de alguns temas dela, ou que ela, né, se interessa, vou colocar isso aqui no meu radar. E tu, grande samurai? Muito bem. Eu acho que daqui para frente só reforça o que eu já pensava, tá? Mas o que nós conversamos aqui sobre relações que às vezes são fugazes, né? E duram um pouco, enfim, e a gente não está fazendo julgamento de que uma relação de longo prazo significa que é muito feliz ou muito boa, né? Mas, primeiro, na hora de escolher seu parceiro ou parceira, não tenha pressa. Porque às vezes as pessoas têm muita pressa, né? O mundo hoje está muito acelerado, muito as pessoas querem resolver rápido, né? E o resolver rápido nem sempre é a melhor saída, tá? Então eu acho que dê tempo ao tempo. Boa. Né? E a segunda, que eu acho que é maravilhosa, é quando você escolheu efetivamente quem vai estar do seu lado, tem em mente assim, se eu me doar para ela, se eu dedicar-me a ela e tiver a reciprocidade, mas a reciprocidade não de expectativa, a reciprocidade de um doa para o outro e o outro doa para um,
né? A longevidade dessa história é uma história maravilhosa, porque um suporta o outro, como a história da cadeira, porque são 2 pernas de um lado, 2 pernas do outro. Gostei, vou usar e isso pra vocês sempre. juntos, ninguém derruba. Ninguém derruba. Não dá pra tombar 4 pernas. Tem que fazer muita força. Tem que fazer muita força. E aí a gente força. faz força de volta pra se manter. E, cara, a mágica, talvez, de você ter um relacionamento duradouro é que você busca sempre no outro o que você pode fazer dele melhor e vice-versa. É aí que você ganha maturidade, é aí que você ganha a sua plenitude nas coisas. Muito bem. Bom, vamos finalizar o episódio de hoje. Dava pra ficar aqui o dia inteiro falando, mas a gente vai finalizando esse episódio. Obrigado, meninos. Deixa eu só agradecer algumas outras pessoas aqui. O Ale Arinho, da Band Design. Procura no Facebook, Band Studio Design. Fez o nosso visual aqui, ficou muito bonito. Gostei muito. Top, Kaique valeu, Ribeiro, Ale. top, né? Fantástico. Kaique Ribeiro, que fez a nossa trilha, tanto de abertura, trilha sonora, quanto de fundo. Procura o Kaique no Instagram, oficial Kaique Ribeiro, Kaique com K no começo e QU na segunda parte. Obrigado, Caicão, tá linda a trilha. E ao pessoal do The One Studio, especialmente o nosso querido Iago com H e Y. Né? Não é pouca coisa, não. Muito bem. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou, que nos escutou, que nos viu. Mandem suas sugestões. Estamos nas principais redes sociais, no Instagram tá lá QC2S Podcast, né? Quando comi o cérebro, por isso 2, né? C2, que quando comi o cérebro de Sócrates, que é C2S Podcast. No Spotify é a mesma coisa, que é C2S, mas aí tem o nome inteiro. No YouTube também, tá lá, que é C2S Podcast. É isso. Valeu, pessoal. Valeu. Bom papo. Valeu. E até o nosso bem. próximo encontro. Então é isso. Nos vemos no próximo episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Em terra. Valeu.